Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Se acomodem aí que a história que vou contar hoje é sobre uma garota de 24 anos que todos os dias alimentava um mendigo na rua, sem saber que ele já foi dono de uma das maiores construtoras de Santa Catarina. Lorena trabalhava como garçonete numa cantina italiana em Blumenau. E todo santo dia, ela saía pela porta dos fundos do restaurante com um prato de comida quentinha para dar para um homem que ficava embaixo de uma marquise velha na esquina da rua. Enquanto todo mundo passava por ele como se não existisse, Lorena sempre parava, entregava a comida com carinho e conversava um pouquinho. O nome dele era Davi, tinha uns 32 anos, e apesar das roupas surradas e do cabelo bagunçado, tinha alguma coisa no olhar dele que chamava a atenção. Lorena não sabia explicar o que era, mas sentia que ele era diferente dos outros moradores de rua que ela já tinha encontrado. A cantina da nona era um daqueles lugares que aqueciam o coração só de entrar. Localizada numa das ruas mais movimentadas do centro de Blumenau, o restaurante tinha mesas de madeira rústica, toalhas xadrez e o aroma de molho de tomate caseiro que fazia qualquer um salivar. Lorena trabalhava ali há quase 3 anos e conhecia cada cliente pelo nome. Sabia quem gostava do macarrão com almôndegas, quem preferia a lasanha da Dona Rosa e quem sempre pedia um cafezinho extra forte depois do almoço. Ela era daquelas funcionárias que faziam a diferença no lugar, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra gentil para cada pessoa que entrava pela porta. Todo dia, por volta das 2:30 da tarde, quando o movimento do almoço começava a diminuir, Lorena tinha sua rotina especial. Ela pegava um prato fundo, enchia de macarrão, colocava molho generoso por cima, algumas fatias de pão e embrulhava tudo com cuidado num papel alumínio. Então saía pela porta dos fundos do restaurante e caminhava uns 50 metros até a esquina da rua 15 de Novembro, onde embaixo de uma marquise descascada de um prédio antigo, sempre estava Davi. Ele ficava sentado num pedaço de papelão velho, com as costas apoiadas na parede. E quando via Lorena se aproximando, sempre levantava um pouco a cabeça e esboçava um sorriso tímido. "Oi, Davi! Como você está hoje?" Lorena sempre perguntava com genuína preocupação. "Estou bem, Lorena." "Obrigado por perguntar." Ele respondia com uma educação que surpreendia qualquer um que prestasse atenção. Era um ritual silencioso que os dois compartilhavam há mais de 6 meses e que tinha se tornado a parte favorita do dia de Lorena. A primeira vez que ela viu Davi foi numa tarde fria de setembro do ano passado. Ela estava jogando o lixo no container quando notou um homem sentado na calçada, tremendo de frio, e alguma coisa nele tocou seu coração de uma forma inexplicável. O que mais chamava a atenção em Davi não era o estado das roupas dele ou o fato de estar pedindo esmola, mas sim seus olhos. Eram olhos castanhos profundos, que pareciam guardar muitas histórias e que contrastavam com a aparência maltrapilha. Naquele primeiro dia, ela simplesmente pegou um sanduíche que havia sobrado no restaurante e ofereceu para ele. Davi pegou a comida com as 2 mãos, olhou diretamente nos olhos dela e disse: "Obrigado, moça. Que Deus abençoe você." A voz dele era diferente do que Lorena esperava. Era uma voz educada, bem articulada, que destoava completamente da sua aparência. A partir daquele dia, ela nunca mais conseguiu passar por ali sem parar para conversar um pouquinho e levar alguma coisa para ele comer. Com o passar dos meses, aqueles encontros diários se tornaram algo especial para os dois, e Lorena começou a perceber que havia muito mais naquele homem do que aparentava. A forma como ele falava, a postura que mantinha mesmo sentado no chão, a maneira educada como se dirigia a ela, tudo indicava que Davi tinha uma história muito diferente do que sua situação atual sugeria. O que Lorena não imaginava é que por trás daquela aparência de morador de rua, Davi carregava uma história de sucesso e fracasso que poucos poderiam imaginar. Ele já havia sido dono da construtora Costa e Associados, uma das maiores empresas de construção civil de Santa Catarina. Durante quase 10 anos, ele comandou um império que construía prédios residenciais e comerciais em várias cidades do estado. Chegou a ter mais de 200 funcionários,
uma frota de 50 veículos e um faturamento anual que passava dos 20 milhões de reais. Davi morava numa mansão de 600 metros quadrados no bairro mais nobre de Blumenau. Tinha 3 carros importados na garagem e uma conta bancária que garantia conforto para várias gerações. Ele era respeitado no meio empresarial, membro do clube mais exclusivo da cidade, e seu nome aparecia regularmente nas colunas sociais dos jornais locais. Mas tudo isso desmoronou de uma forma tão brutal e rápida que ainda parecia um pesadelo para ele. A ruína de Davi começou quando ele se casou com Samantha, uma mulher deslumbrante de 30 anos que conheceu numa festa de lançamento de um empreendimento em Florianópolis. Samantha era formada em administração, vinha de uma família de classe média alta e tinha uma ambição que Davi interpretou como determinação para crescer junto com ele. Durante os 2 primeiros anos de casamento, tudo parecia perfeito. Samantha se envolveu nos negócios da construtora, assumiu a parte administrativa e financeira e demonstrava um talento natural para números e estratégia. Davi estava completamente apaixonado e confiava cegamente na esposa. Finalmente encontrei minha parceira para a vida toda, ele costumava dizer para os amigos. Samantha é inteligente, dedicada e entende meus sonhos. O que ele não percebia é que por trás daquele sorriso encantador e daquela dedicação aparente, Samantha estava tramando algo que destruiria tudo que ele havia construído com tanto esforço ao longo de uma década de trabalho árduo. O golpe veio de onde Davi menos esperava. Samantha havia se aliado com Roberto Silva, o sócio minoritário da construtora, e melhor amigo de Davi desde a época da faculdade de engenharia. Juntos, eles forjaram documentos, desviaram dinheiro das contas da empresa e manipularam contratos de uma forma tão sofisticada que, quando Davi descobriu, já era tarde demais para reverter o estrago. Roberto, que detinha 30% da empresa, havia conseguido documentos falsificados que o davam como sócio majoritário com 60% das ações. Samantha, que tinha procuração para movimentar as contas empresariais, havia transferido todo o dinheiro disponível, mais de 5 milhões de reais, para contas offshore em paraísos fiscais. Em questão de uma semana, Davi perdeu não apenas a empresa que havia construído do zero, mas também sua casa, seus carros, suas economias pessoais e até mesmo os bens que havia herdado de seu pai. Como vocês puderam fazer isso comigo? Davi perguntou para Samantha no último encontro que tiveram, numa sala fria de advocacia, onde ela apresentou os papéis do divórcio já prontos. Você é muito ingênuo, Davi, ela respondeu, com uma frieza que gelou o sangue dele. No mundo dos negócios, ou você come ou é comido. Eu escolhi comer e você sempre foi presa fácil demais. A traição não parou por aí e foi ainda mais dolorosa quando veio da própria família. Os pais de Davi, que sempre haviam se beneficiado de sua generosidade e moravam numa casa de 400 mil reais que ele havia comprado para eles, simplesmente mudaram os telefones e se recusaram a recebê-lo quando souberam que ele havia perdido tudo. Seus 2 irmãos, que sempre pediam dinheiro emprestado para seus pequenos negócios e nunca devolviam nenhum centavo, não atenderam mais suas ligações e chegaram ao ponto de negar que o conheciam quando ele apareceu na porta de suas casas pedindo apenas um lugar para dormir. Os amigos do clube, que frequentavam sua mansão nos fins de semana e aproveitavam suas festas regadas a uísque importado e vinhos caros, começaram a tratá-lo como se fosse invisível, desviando o olhar quando o encontravam na rua e fingindo que não o viam. É impressionante como as pessoas mudam quando você perde dinheiro. Davi refletia durante as primeiras noites frias que passou dormindo na rua, encolhido embaixo de marquises e viadutos. Durante anos eu acreditei que tinha uma família que me amava de verdade, e amigos sinceros que se importavam comigo como pessoa. Descobri da pior forma possível que o que eles amavam era minha conta bancária, meu status social e os benefícios que eu podia oferecer. Em menos de 2 meses, Davi passou de empresário milionário respeitado e admirado para mendigo sem teto, sem família e sem perspectivas de futuro.
A única coisa que restou foi sua dignidade interior e a amarga lição de que no mundo havia muito poucas pessoas realmente confiáveis e capazes de amar sem interesse. Foi assim que ele chegou àquela esquina da rua 15 de Novembro, embaixo da Marquise descascada, onde sua vida tomaria um rumo completamente inesperado ao conhecer uma garçonete de coração puro chamada Lorena. Numa quarta-feira do final de março, tudo mudou na vida de Lorena de uma forma que ela jamais poderia imaginar. O dia começou como qualquer outro na cantina da nona. Ela chegou às 8 da manhã, cumprimentou todos os colegas com seu sorriso habitual, amarrou o avental florido e começou a preparar as mesas para o movimento do almoço. Por volta das 11 horas, quando o restaurante começava a encher com os primeiros clientes do dia, apareceu Alex Mendonça, o gerente da empresa que administrava o estabelecimento, um homem de meia-idade conhecido por sua postura rígida e cara sempre fechada. "Lorena, preciso falar com você na cozinha, é urgente", ele disse com um tom sério que fez o coração dela acelerar e as mãos começarem a tremer. Quando chegaram num canto mais reservado, longe dos outros funcionários, Alex foi direto ao ponto sem qualquer delicadeza. "Foram encontradas irregularidades no caixa ontem à noite. Faltaram R$ 200 e você foi a última pessoa a manusear o dinheiro antes do fechamento." O mundo de Lorena desabou naquele momento, como se o chão tivesse se aberto embaixo dos seus pés. "Senhor Alex, eu juro pela memória da minha mãe que não peguei esse dinheiro." Lorena tentou se defender, com os olhos já marejados de lágrimas e a voz tremendo de nervosismo. "Eu trabalho aqui há quase 3 anos. Nunca aconteceu nada parecido. O senhor me conhece, sabe que eu sou honesta. Por favor, me dê uma chance de provar minha inocência. Deve ter algum engano." Mas Alex estava irredutível, com a expressão fechada de quem já havia tomado uma decisão. "Lorena, você sempre foi uma funcionária exemplar. Reconheço isso, mas não posso passar por cima de algo tão sério assim. A empresa tem políticas rígidas sobre esse tipo de situação e eu tenho que seguir os protocolos." O que Lorena não sabia é que o próprio Alex havia pego o dinheiro na noite anterior para cobrir uma dívida de jogo e estava usando ela como bode expiatório. "Vou ter que te demitir por justa causa. Você tem até o final do dia para recolher suas coisas e se apresentar no Recursos Humanos para acertar a documentação." Lorena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Aquele trabalho era tudo para ela. Não apenas seu sustento, mas sua segunda família, o lugar onde se sentia útil e valorizada. "Senhor Alex, por favor, o senhor não pode fazer isso comigo. Eu preciso desse emprego, tenho contas para pagar, meu aluguel está vencendo. Além disso, como vou conseguir outro trabalho sendo demitida por justa causa? Quem vai querer contratar alguém acusada de roubo?" Suas lágrimas agora corriam livremente pelo rosto, e ela não conseguia mais controlar a tremura na voz. Alex desviou o olhar, claramente desconfortável com a situação, mas manteve sua posição. "Sinto muito, Lorena, mas a decisão já foi tomada. Você pode pegar suas coisas agora." A notícia se espalhou rapidamente pelo restaurante, e os outros funcionários olhavam para Lorena com uma mistura de pena e desconfiança. Dona Rosa, a proprietária italiana que sempre a tratou como filha, nem ao menos apareceu para se despedir, deixando Lorena com a sensação de que todos já a haviam julgado e condenado sem nem ao menos ouvir sua versão dos fatos. Com o coração destroçado e as mãos tremendo, Lorena recolheu seus poucos pertences pessoais numa pequena caixa de papelão. Uma foto da mãe que havia falecido 2 anos antes, um caderninho onde anotava os aniversários dos clientes regulares e uma caneca com desenho de gatinho que havia ganhado de presente no último Natal. No Recursos Humanos, ela recebeu friamente os documentos da demissão e um envelope com o dinheiro da rescisão, R$ 3.800, que representavam tudo que ela tinha no mundo. Esse dinheiro deveria durar até eu conseguir outro emprego, ela pensou enquanto caminhava lentamente pela rua, carregando a caixa apertada contra o peito como se fosse um escudo protetor. Mas quem vai querer contratar alguém demitida por justa causa? Minha ficha está suja agora. As ruas de Blumenau
que sempre lhe pareceram acolhedoras e familiares, agora pareciam frias e hostis. Cada pessoa que passava por ela parecia estar sussurrando sobre sua desgraça. Cada olhar parecia cheio de julgamento. Era como se ela tivesse se tornado invisível, irrelevante. Uma pessoa descartável que a sociedade havia rejeitado. Quando chegou na esquina da rua 15 de novembro, Lorena viu Davi no seu lugar habitual embaixo da marquise e não conseguiu segurar o choro que tinha estado reprimindo durante toda a manhã. Ela se sentou no meio-fio, colocou a caixa ao lado e começou a chorar copiosamente, com soluços que vinham do fundo da alma. Toda a injustiça que havia sofrido, toda a humilhação, toda a incerteza sobre o futuro veio à tona naquele momento. Como as coisas podem mudar tão rápido? Ela pensava entre as lágrimas. Ontem eu era uma funcionária respeitada. Tinha meu trabalho, minha rotina, meu propósito. Hoje sou apenas mais uma desempregada na multidão, acusada de algo que nunca fiz. Davi, que estava acostumado a vê-la sempre alegre e sorridente, ficou preocupado ao ver Lorena naquele estado. Ele levantou do seu pedaço de papelão e se aproximou dela com cuidado, como quem se aproxima de um animal ferido. Lorena, o que aconteceu? Por que você está chorando assim? A voz dele estava carregada de uma preocupação genuína que ela nunca havia percebido antes. Uma ternura que contrastava completamente com sua aparência rude de morador de rua. Davi, eu perdi meu emprego hoje. Lorena conseguiu dizer entre soluços, limpando o rosto com as costas da mão. Me acusaram de roubar dinheiro do caixa, coisa que eu jamais faria na vida. Fui demitida por justa causa, e agora não sei o que vou fazer da minha vida. Ela olhou para ele com os olhos vermelhos de tanto chorar, e pela primeira vez notou que havia algo diferente no jeito como Davi a olhava de volta. Não era a expressão de um mendigo recebendo caridade, mas sim de um homem preocupado com uma pessoa que ele se importava de verdade. Davi se sentou ao lado dela no meio-fio, mantendo uma distância respeitosa, mas próximo o suficiente para ela sentir que não estava sozinha naquele momento. Lorena, eu sei como é ser acusado injustamente de algo que você não fez. Sei como é ter sua reputação destruída por pessoas que não se importam com a verdade. Ele disse com uma voz mais firme e articulada do que ela estava acostumada a ouvir. Durante todos esses meses que você tem me alimentado e tratado com dignidade, eu nunca contei para você quem eu realmente sou. Mas agora, vendo você assim, acho que chegou a hora de você saber a verdade. Lorena parou de chorar por um momento e olhou para Davi com curiosidade, percebendo que havia algo muito importante que ele estava prestes a revelar. Meu nome é Davi Costa, e até 2 anos atrás eu era dono da construtora Costa e Associados. Tinha uma empresa com mais de 200 funcionários. Construía prédios em várias cidades de Santa Catarina. Era considerado um dos empresários mais bem-sucedidos da região. Lorena arregalou os olhos, não conseguindo acreditar no que estava ouvindo. Mas como você está aqui na rua, então? Ela perguntou, sua voz revelando uma mistura de surpresa e confusão. Davi respirou fundo antes de continuar. Porque confiei nas pessoas erradas. Minha ex-esposa e meu melhor amigo, que era meu sócio, tramaram juntos para roubar tudo que eu tinha. Forjaram documentos, desviaram dinheiro, e quando descobri já era tarde demais. Perdi a empresa, a casa, os carros, até mesmo minha família me deu as costas quando soube que eu tinha perdido tudo. Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dela. Sei exatamente como você está se sentindo agora, Lorena. A sensação de injustiça, de ter sido traída por pessoas em quem confiava, de não saber que rumo tomar na vida. Mas, Davi, se você entende tanto de negócios, se já foi empresário, por que não tenta recomeçar? Lorena perguntou, secando as últimas lágrimas e se concentrando na conversa que estava tomando um rumo completamente inesperado. Davi sorriu tristemente e respondeu, porque quando você perde tudo, perde também a confiança em si mesmo, perde a vontade de lutar. Além disso, para recomeçar precisa de capital inicial, de pessoas que acreditem em você, de uma oportunidade.
Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse tomando uma decisão muito importante. Então olhou diretamente para Lorena e disse algo que mudaria a vida dos dois para sempre. Lorena, eu sei que vai parecer loucura o que vou propor, mas você recebeu o dinheiro da rescisão, certo? Ela assentiu com a cabeça, ainda sem entender aonde ele queria chegar. Olha, sei que não tenho nada material para oferecer como garantia, só minha palavra. Mas me dá uma chance. Uma única chance de te provar quem eu realmente sou. Vamos ser sócios. Você entra com esse dinheiro, eu entro com meu conhecimento e experiência, e montamos um pequeno negócio juntos. A proposta era tão inesperada que Lorena ficou alguns minutos em silêncio, processando o que havia acabado de ouvir. Aqui estava um homem que ela conhecia apenas como um mendigo que alimentava todos os dias, revelando que já foi milionário e propondo uma sociedade empresarial com o único dinheiro que ela tinha no mundo. Qualquer pessoa em sã consciência diria que era loucura, que era um golpe, que ela estava sendo enganada por um malandro esperto. Mas havia alguma coisa no jeito como Davi falava, na sinceridade que emanava de seus olhos, na forma respeitosa como sempre a tratou durante todos aqueles meses, que fazia Lorena sentir que podia confiar nele. Que tipo de negócio você está pensando? Ela perguntou, surpreendendo a si mesma por estar considerando seriamente a proposta. Reformas residenciais pequenas, Davi respondeu imediatamente, como se já tivesse pensado em todos os detalhes. Começamos oferecendo serviços de pintura, pequenos reparos e instalações elétricas básicas. É um mercado que sempre tem demanda, não precisa de muito capital inicial, e posso ensinar você tudo o que sei sobre como administrar um negócio. Lorena olhou para o envelope com seu dinheiro da rescisão, depois olhou para Davi, depois olhou para a caixa com seus pertences do restaurante. Em questão de algumas horas, sua vida havia virado completamente de cabeça para baixo. E agora, ela estava diante de uma decisão que poderia mudar tudo novamente. Por que você confiaria em mim? Ela perguntou. Você mal me conhece. Davi sorriu, e pela primeira vez desde que o conheceu, Lorena viu um brilho de esperança em seus olhos. Lorena, durante todos esses meses, você foi a única pessoa que me tratou com dignidade. Você me via como ser humano quando todos os outros me viam como lixo. Se existe alguém no mundo em quem eu posso confiar, essa pessoa é você. E mais importante ainda, você tem algo que eu perdi e preciso recuperar. A capacidade de acreditar que vale a pena lutar por um futuro melhor. Algo dentro do coração de Lorena se aqueceu quando ouviu essas palavras. Pela primeira vez desde que havia sido demitida, ela sentiu que talvez aquele não fosse o fim da sua história, mas o começo de algo completamente novo e inesperado. Está bem, Davi. Vou confiar em você, Lorena disse finalmente, sua voz ainda trêmula, mas carregada de uma determinação que ela mesma não sabia de onde vinha. Não sei se é a decisão mais sensata da minha vida, mas algo dentro de mim está dizendo que é a decisão certa. Davi fechou os olhos por um momento, como se estivesse agradecendo silenciosamente por essa segunda chance que a vida estava lhe oferecendo através daquela garçonete de coração puro. Lorena, eu prometo que você não vai se arrepender dessa decisão. Vou trabalhar dia e noite para provar que você fez a escolha certa. Eles se levantaram do meio-fio, e pela primeira vez, desde que se conheceram, Davi ofereceu a mão para ajudá-la a se levantar. Quando suas mãos se tocaram, ambos sentiram uma eletricidade diferente, como se aquele simples gesto marcasse o início de uma jornada que seria muito mais do que apenas uma sociedade empresarial. Primeira coisa que precisamos fazer é você tomar um banho e se arrumar adequadamente, Lorena disse, olhando para as roupas surradas de Davi. Não dá para começar um negócio assim. Vem comigo, você pode tomar banho na minha casa. Davi ficou surpreso e visivelmente emocionado com a proposta. Lorena, eu não quero te incomodar. Posso me arranjar num banheiro público mesmo. Mas ela já havia tomado a decisão. Não seja bobo, Davi. Moro sozinha num apartamento pequeno, mas tenho um quarto de hóspedes que está vazio. Você pode ficar lá até conseguirmos organizar as coisas direito.
Enquanto caminhavam pelas ruas de Blumenau em direção ao apartamento dela, Lorena sentia uma mistura de nervosismo e excitação. Era a primeira vez que levava um homem para casa, ainda mais um homem que até algumas horas atrás ela conhecia apenas como mendigo. Será que estou sendo imprudente? Ela pensava. Mas alguma coisa dentro de mim diz que posso confiar nele completamente. O apartamento de Lorena era simples, mas aconchegante. 2 quartos, uma sala pequena, cozinha americana e um banheiro. Estava impecavelmente limpo e organizado, com plantas nas janelas e fotos da família espalhadas pela sala. Nossa, como é bonito aqui, Davi comentou, observando o ambiente com respeito. Você tem muito bom gosto para a decoração. Obrigada. O banheiro é ali. Toalhas limpas estão no armário. Enquanto você se arruma, vou sair rapidinho para comprar roupas para você num brechó que conheço ali perto, Lorena disse, pegando uma parte do dinheiro da rescisão. Que número você veste? Davi forneceu os números, ainda impressionado com tanta generosidade. Lorena, como posso te agradecer por tudo isso? Ela sorriu daquele jeito caloroso que já se tornara familiar para ele. Não precisa agradecer. Somos sócios agora, lembra? Temos que cuidar um do outro. Quando Lorena saiu para fazer as compras, Davi ficou sozinho no apartamento dela pela primeira vez. Ele observou cada detalhe com carinho. Os livros de culinária na estante, as plantas bem cuidadas, o sofá com almofadas coloridas, a mesa pequena da cozinha com 2 cadeiras. Ela construiu um lar de verdade aqui, ele pensou. Um lugar cheio de amor e cuidado, mesmo sendo simples. Então, ele se dirigiu ao banheiro e tomou o primeiro banho quente em mais de 2 anos. Enquanto a água morna escorria pelo seu corpo, Davi sentiu como se estivesse lavando não apenas a sujeira, mas também a tristeza e o desespero que carregava há tanto tempo. Como a vida pode mudar tão rápido? Ele refletia. Hoje de manhã eu era apenas um mendigo sem perspectivas. Agora estou tomando banho na casa de uma mulher incrível que acreditou em mim quando nem eu mesmo acreditava. Quando Lorena voltou do brechó, encontrou Davi sentado no sofá, limpo, e com uma das toalhas dela em volta do corpo, esperando as roupas novas. Por um momento, ela ficou sem fala. Sem a barba por fazer e com o cabelo molhado, Davi era um homem realmente bonito. Tinha ombros largos, músculos definidos pelo trabalho pesado que fazia na rua e olhos castanhos que agora brilhavam com uma esperança renovada. Aqui estão as roupas, ela disse, entregando as sacolas e tentando não demonstrar como ficou impactada com a transformação dele. Consegui uma calça jeans, 2 camisas, cueca, meia e um tênis usado, mas em bom estado. Gastei apenas R$ 80 no total. Quando Davi voltou do quarto vestido com as roupas novas, foi a vez de Lorena ficar realmente impressionada. A transformação era inacreditável. Ele parecia uma pessoa completamente diferente, um homem atraente e confiante, que emanava uma energia positiva contagiante. Meu Deus, Davi, você está irreconhecível, ela exclamou, sem conseguir esconder a admiração na voz. Agora posso ver o empresário bem-sucedido que você me falou que era. Davi corou levemente com o elogio, algo que fez o coração de Lorena acelerar sem que ela entendesse bem o porquê. Obrigado, Lorena. Fazia tanto tempo que eu não me sentia humano. Você me devolveu minha dignidade. Eles jantaram juntos na mesinha da cozinha, um macarrão simples que Lorena preparou, mas que para Davi tinha gosto de banquete. Durante a refeição, conversaram sobre os planos para a empresa, sobre como começariam a procurar clientes, sobre a divisão de tarefas e responsabilidades. Mas havia algo mais nas trocas de olhares, nos sorrisos que duravam um pouco mais do que o necessário, na forma como as mãos deles se tocavam acidentalmente quando passavam os pratos. Naquela primeira noite, dormindo no apartamento de Lorena, Davi ficou acordado por horas, olhando para o teto do quarto de hóspedes e pensando em como sua vida havia mudado radicalmente em questão de um dia. Do quarto ao lado, conseguia ouvir os pequenos ruídos que Lorena fazia, o barulho suave dela se movimentando, a água da torneira quando ela escovou os dentes, o rangido leve da cama quando ela se deitou. Será que ela está pensando em mim também?
Ele se perguntava. Ou só está sendo caridosa com um homem em situação difícil? Pela manhã, ele acordou com o aroma de café fresco e pão torrado. Quando chegou na cozinha, encontrou Lorena já vestida e preparando o café da manhã, com os cabelos soltos caindo sobre os ombros e um sorriso matinal que iluminou o dia dele. "Bom dia, sócio", ela disse alegremente. "Dormiu bem?" Pela primeira vez em anos, Davi podia responder honestamente, melhor do que imaginava ser possível. E enquanto tomavam café juntos, ambos sabiam que algo especial estava começando a florescer entre eles, algo que ia muito além de uma simples sociedade empresarial. Os primeiros dias trabalhando juntos revelaram uma sintonia que surpreendeu os dois. Davi realmente conhecia muito sobre construção e reformas e tinha uma habilidade natural para explicar conceitos complexos de forma simples para Lorena. Eles registraram a empresa como Costa e Silva Reformas e Davi insistiu que Lorena fosse sócia com 50% de participação, mesmo ela tendo entrado apenas com o dinheiro. "Conhecimento sem ação não vale nada", ele explicou enquanto preenchiam os papéis na junta comercial. "Você está arriscando seu dinheiro e vai trabalhar tanto quanto eu. Somos parceiros de verdade em tudo." A forma como ele disse "em tudo" fez Lorena sentir um frio na barriga que ela não conseguia explicar. Com R$ 2.000 eles compraram ferramentas básicas, furadeira, martelos, chaves de fenda, pincéis, rolos de tinta, trena e alguns materiais de consumo. O restante do dinheiro ficou reservado para capital de giro e para cobrir os custos iniciais da empresa. Davi tinha um conhecimento impressionante sobre fornecedores, sabia exatamente onde comprar materiais com melhor preço e qualidade, e conseguiu negociar prazos de pagamento que Lorena jamais imaginava serem possíveis. A rotina diária dos dois no apartamento criou uma intimidade natural que nenhum deles esperava. Lorena acordava sempre às 6 da manhã e preparava café para os dois. E Davi tinha o hábito de aparecer na cozinha poucos minutos depois, algumas vezes ainda de pijama, com o cabelo bagunçado e uma expressão sonolenta que Lorena achava adorável. "Bom dia, parceira", ele dizia com a voz rouca de quem acabou de acordar, e ela sentia seu coração acelerar toda vez que ouvia aquela saudação. Durante o café da manhã, eles planejavam o dia de trabalho, discutiam estratégias para conseguir novos clientes e dividiam as tarefas administrativas da empresa. Davi se encarregava da parte técnica e orçamentos, enquanto Lorena cuidava do atendimento ao cliente e da organização financeira. "Você tem um dom natural para lidar com pessoas", Davi observou depois de vê-la negociar o primeiro contrato. "Os clientes confiam em você instantaneamente." Lorena corou com o elogio, e Davi percebeu como ela ficava ainda mais bonita quando ficava tímida assim. O primeiro trabalho veio através de uma estratégia simples, mas eficaz que Davi sugeriu. Eles imprimiram panfletos oferecendo serviços de pintura e pequenos reparos, e Lorena propôs que distribuíssem no bairro onde morava, porque conhecia várias pessoas e tinha uma boa reputação na vizinhança. Dona Marta, uma senhora de 70 anos que morava na mesma rua, foi a primeira cliente. Ela precisava pintar a sala e o quarto, e após uma conversa de 15 minutos, contratou os serviços da Costa e Silva Reformas por R$ 700. "Lorena, eu confio em você como se fosse minha própria neta", Dona Marta disse. "Se você está garantindo que esse rapaz faz um bom trabalho, então está contratado." Durante os 3 dias que trabalharam na casa de Dona Marta, a química entre Davi e Lorena se intensificou de uma forma que nenhum dos dois conseguia mais ignorar. Eles trabalhavam em perfeita harmonia. Ele pintava as paredes com movimentos precisos e seguros, enquanto ela cuidava dos acabamentos e protegia os móveis. "Você pode passar aquela tinta ali para mim?" Davi pedia, e quando Lorena se aproximava para entregar o material, suas mãos se tocavam por alguns segundos a mais do que necessário. Durante os intervalos para o lanche, eles se sentavam no pequeno jardim dos fundos da casa de Dona Marta, compartilhando sanduíches que Lorena preparava pela manhã e conversando sobre assuntos que iam muito além do trabalho.
Você sempre quis trabalhar com construção? Lorena perguntou numa dessas pausas, enquanto observava Davi comer com o apetite de quem estava redescobrindo o prazer de uma refeição compartilhada. Na verdade, comecei por necessidade, ele respondeu limpando as mãos na camiseta de trabalho. Meu pai morreu quando eu tinha 16 anos e precisei trabalhar para ajudar minha mãe. Um vizinho me ensinou o básico de pedreiro e descobri que tinha jeito para a coisa. Ele parou por um momento olhando diretamente nos olhos dela. Mas agora, trabalhando assim com você, sinto que encontrei algo que estava faltando. Não é só um negócio, é como construir algo verdadeiro junto com alguém especial. O coração de Lorena disparou quando ouviu essas palavras, e ela precisou desviar o olhar para esconder o rubor que tomou conta de seu rosto. As tardes no apartamento se tornaram os momentos favoritos dos dois. Depois de um dia de trabalho, eles voltavam cansados, mas satisfeitos, e Lorena insistia em cozinhar para os dois. Você já trabalhou o dia inteiro. Deixa que eu faça o jantar. Davi oferecia sempre, mas ela gostava de cuidar dele daquela forma. Enquanto ela cozinhava, ele ficava sentado na mesa da cozinha, contando histórias engraçadas dos tempos de empresa ou perguntando sobre a vida dela. Como você consegue ser tão positiva depois de tudo que passou? Ele perguntou numa dessas tardes, observando-a temperar a comida com o cuidado de quem faz algo com amor. Acho que aprendi com minha mãe, Lorena respondeu, mexendo o molho na panela. Ela sempre dizia que a vida nos dá problemas para nos ensinar a valorizar as soluções, e que as pessoas boas aparecem na nossa vida exatamente quando mais precisamos delas. Ela se virou para olhar para ele. Como você apareceu na minha? Davi sentiu uma emoção tão forte que precisou se levantar e se aproximar dela. Por um momento ficaram muito próximos, olhando um nos olhos do outro, e Lorena teve certeza de que ele ia beijá-la. Mas nesse exato momento, a panela ferveu e quebrou o encanto do momento. As noites se tornaram ainda mais especiais. Depois do jantar, eles se sentavam no pequeno sofá da sala para assistir televisão ou simplesmente conversar. Sem perceberem, começaram a se sentar cada vez mais próximos, até que se tornou natural Lorena apoiar a cabeça no ombro de Davi durante os filmes. Você tem um ombro muito confortável. Ela brincou numa dessas noites, ajeitando-se melhor contra ele. Davi envolveu o braço ao redor dela, num gesto que pareceu a coisa mais natural do mundo. E você se encaixa perfeitamente aqui, ele respondeu baixinho, sentindo o perfume suave dos cabelos dela. Eles ficaram assim por quase 1 hora, assistindo a um filme romântico, mas na verdade cada um pensando em como seria dar o próximo passo naquele relacionamento que estava florescendo de forma tão natural e bonita. Quando Lorena se levantou para ir dormir, Davi segurou sua mão por um momento. Lorena, obrigado por tudo, por me dar uma chance, por acreditar em mim, por me fazer lembrar como é bom ter alguém especial na vida. Ela apertou a mão dele de volta. Obrigada você, Davi. Por me mostrar que às vezes as melhores coisas da vida vêm quando menos esperamos. Naquela noite, os dois dormiram pensando um no outro, sabendo que o que sentiam ia muito além de uma sociedade empresarial. 1 semana depois do primeiro trabalho, a Costa e Silva Reformas já tinha 3 novos clientes agendados, e o dinheiro começava a entrar de forma consistente. Davi e Lorena trabalhavam cada dia melhor em equipe, e a tensão romântica entre eles crescia a cada olhar prolongado, a cada toque acidental, a cada sorriso compartilhado. Numa sexta-feira à noite, depois de um dia particularmente produtivo, em que terminaram de pintar toda a fachada de uma casa, eles voltaram para o apartamento mais sujos de tinta do que nunca. Olha só o estado da gente, Lorena riu, vendo-se no espelho da entrada. Ela tinha respingos de tinta branca no rosto e nos cabelos, e a camiseta estava completamente manchada. Davi não estava muito melhor. Suas mãos e braços estavam cobertos de tinta e havia uma mancha azul bem no meio da testa. Você tem tinta até na ponta do nariz, ele disse, aproximando-se dela com um sorriso. E você parece um Smurf com essa mancha azul na testa, ela respondeu rindo. Sem pensar 2 vezes, ela estendeu a mão e tentou limpar a tinta da testa dele com o dedo.
Não sai assim, ela murmurou concentrada na tarefa, completamente alheia ao efeito que sua proximidade estava causando em Davi. Lorena, Davi disse baixinho, sua voz rouca de emoção. Ela levantou os olhos e se deu conta de que estavam muito próximos, seus rostos a poucos centímetros de distância. Podia sentir a respiração dele, ver cada detalhe dos olhos castanhos que a observavam com uma intensidade que fez seu coração disparar. Davi. Ela sussurrou de volta, sem conseguir se afastar. O mundo ao redor parecia ter parado. Não havia mais barulho de trânsito da rua. Não havia mais nada além dos dois ali, naquele momento carregado de expectativa. Davi levantou a mão e tocou gentilmente o rosto dela, tirando um fio de cabelo que havia grudado na tinta. "Posso te confessar uma coisa?" Ele perguntou, seus olhos fixos nos dela. "Desde o primeiro dia que você apareceu na minha esquina com aquele prato de comida, eu soube que você era especial. Mas agora, vivendo aqui com você, trabalhando ao seu lado todos os dias, eu..." Ele parou, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo muito importante. "Eu me apaixonei por você, Lorena. Completamente, perdidamente apaixonado." O coração de Lorena bateu tão forte que ela teve certeza de que ele podia ouvir. "Davi, eu também..." Ela começou a dizer, mas não conseguiu terminar a frase porque ele se inclinou e beijou-a suavemente. Foi um beijo doce, cheio de ternura e paixão contida, como se fosse o primeiro beijo da vida dos dois. Lorena sentiu as pernas ficarem fracas e se apoiou nele instintivamente, retribuindo o beijo com toda a intensidade dos sentimentos que vinha guardando há semanas. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes e emocionados. "Eu ia dizer que também me apaixonei por você", Lorena completou, seus olhos brilhando de alegria. "Desde aquele primeiro dia que você me consolou quando fui demitida, alguma coisa mudou dentro de mim. Você não foi apenas meu sócio, Davi. Você se tornou o homem que eu estava esperando a vida inteira sem saber." Davi a envolveu nos braços, apertando-a contra o peito como se quisesse ter certeza de que aquilo não era um sonho. "Lorena, eu prometo que vou cuidar de você e do nosso amor como cuido dos nossos negócios, com dedicação, honestidade e muito carinho." "E agora? O que acontece conosco?" Lorena perguntou, ainda aninhada nos braços dele. "Agora somos sócios nos negócios e namorados na vida", Davi respondeu, beijando a testa dela delicadamente. "Se você quiser, é claro." Ela sorriu daquele jeito que iluminava todo o rosto. "Quero sim, mas primeiro acho que devíamos tomar banho porque estamos fedendo a tinta", ela brincou, fazendo os dois rirem. "Boa ideia." "Mas eu primeiro, senão não respondo por mim", Davi disse com um sorrisinho malicioso que fez Lorena corar. Enquanto ele tomava banho, Lorena ficou na sala, tocando os lábios e relembrando a sensação do beijo. "Não acredito que isso realmente aconteceu", ela pensava, sentindo uma felicidade que não experimentava há muito tempo. "Há 3 semanas, eu era uma garçonete demitida sem perspectiva nenhuma. Hoje tenho uma empresa próspera e estou apaixonada pelo homem mais incrível do mundo." Quando Davi saiu do banheiro já limpo e cheiroso, encontrou Lorena preparando um jantar especial com velas na mesa. "O que é essa surpresa?" ele perguntou, aproximando-se dela por trás e envolvendo-a com os braços. "Estamos comemorando nosso primeiro dia como namorados", ela respondeu, virando-se nos braços dele para um novo beijo. "E também comemorando que nossa empresa já tem 5 clientes confirmados para as próximas 2 semanas." Eles jantaram conversando sobre sonhos e planos para o futuro, agora não mais apenas como sócios, mas como um casal apaixonado que estava construindo algo bonito juntos. "Sabe o que mais me impressiona em você?" Davi disse, segurando a mão dela por cima da mesa. "Como você consegue encontrar o lado bom de tudo. Quando te encontrei chorando naquela esquina, você podia ter entrado em depressão, podia ter desistido de tudo. Mas você escolheu acreditar em mim, e agora olha onde chegamos." Lorena apertou a mão dele. "É porque encontrei em você alguém que vale a pena qualquer risco. Você me fez redescobrir que o amor verdadeiro existe, e que quando 2 pessoas se unem de verdade, são capazes de conquistar qualquer coisa."
Naquela noite, pela primeira vez eles dormiram como namorados oficiais, cada um no seu quarto, mas com a certeza de que suas vidas estavam entrelaçadas para sempre. Davi ficou acordado por muito tempo, pensando em como o destino havia sido generoso em colocar Lorena em seu caminho exatamente quando ele mais precisava de esperança. E Lorena, no quarto ao lado, sorria sozinha na escuridão, sabendo que havia tomado a decisão mais acertada de sua vida ao confiar naquele homem incrível que o universo havia colocado em seu caminho. Os primeiros meses como namorados trouxeram uma felicidade que nenhum dos dois havia experimentado antes. A Costa e Silva Reformas crescia a cada semana, e junto com ela, o amor entre Davi e Lorena se aprofundava de forma natural e bonita. Eles haviam encontrado o equilíbrio perfeito entre vida profissional e pessoal. Durante o dia, eram parceiros de trabalho dedicados e competentes, e nas horas vagas, se entregavam completamente ao romance que florescia entre eles. Você sabe que somos o casal mais sortudo do mundo? Davi disse numa manhã de sábado, enquanto tomavam café da manhã na cama, aproveitando o único dia da semana que não trabalhavam. Por que diz isso? Lorena perguntou, aconchegando-se melhor contra o peito dele. Porque conseguimos misturar trabalho e amor de uma forma que a maioria das pessoas nunca consegue. Trabalhar com você todos os dias é como estar num encontro romântico permanente. Ela sorriu e depositou um beijo carinhoso no pescoço dele. É verdade. Nunca pensei que fosse possível ser tão feliz trabalhando e amando a mesma pessoa. A empresa cresceu tão rapidamente que em 2 meses eles já haviam recuperado todo o investimento inicial e tinham uma reserva financeira de quase R$ 5.000. A qualidade do trabalho de Davi e a habilidade de Lorena para conquistar clientes criaram uma reputação excelente no bairro. Vocês dois são um fenômeno, comentou seu Antônio, um cliente que contratou os serviços para reformar toda a área externa de sua casa. Nunca vi um casal trabalhar em tanta sintonia. O Davi faz um serviço impecável e a Lorena tem um jeito especial de fazer a gente se sentir em família. Era verdade. Eles haviam desenvolvido uma dinâmica de trabalho quase telepática. Davi sabia exatamente qual ferramenta Lorena ia lhe passar, antes mesmo dela pegar, e ela conseguia antecipar todas as necessidades dele durante o serviço. Acho que nascemos para ser parceiros, Lorena comentou, depois de terminarem um trabalho particularmente complexo em tempo recorde. Em tudo, Davi concordou, puxando-a para um beijo rápido, mas cheio de paixão, no meio do canteiro de obras. Os fins de semana se tornaram sagrados para o casal. Eles estabeleceram a regra de não falar de trabalho aos sábados e domingos, dedicando esse tempo exclusivamente para namorarem e planejarem o futuro juntos. Aos sábados pela manhã, tinham o hábito de ir ao mercado juntos, escolher ingredientes frescos e cozinhar algo especial para o almoço. Você é um excelente cozinheiro, Lorena elogiou numa dessas ocasiões, provando o risoto que Davi havia preparado. Onde aprendeu a cozinhar assim? Ele sorriu, orgulhoso do elogio. Minha mãe me ensinou quando eu era adolescente. Ela dizia que um homem que sabe cozinhar nunca passa fome e sempre conquista o coração de uma boa mulher. Lorena corou e respondeu. Sua mãe estava certa. Você conquistou meu coração de várias formas, e a culinária é definitivamente uma delas. Aos domingos eles gostavam de passear pela cidade, conhecer lugares novos ou simplesmente ficar em casa assistindo filmes no sofá, sempre grudadinhos um no outro. A intimidade entre eles crescia a cada dia de forma respeitosa e natural. Davi havia se mudado para o quarto de Lorena há algumas semanas, e eles estavam aprendendo a dividir não apenas o espaço, mas todos os pequenos momentos que fazem um relacionamento especial. Bom dia, meu amor. Davi sussurrava no ouvido dela todas as manhãs, beijando seu pescoço delicadamente para acordá-la. Bom dia, minha vida, ela respondia, virando-se nos braços dele para o primeiro beijo do dia. Eles haviam criado pequenos rituais românticos que tornavam cada dia especial. Davi sempre deixava um bilhetinho carinhoso na marmita de Lorena. Ela sempre preparava o café exatamente do jeito que ele gostava, e todas as noites eles conversavam por alguns minutos antes de dormir,
contando um para o outro os melhores momentos do dia. Sabe qual foi a melhor parte do meu dia hoje? Lorena perguntou numa dessas conversas noturnas. Me diz, Davi respondeu, acariciando os cabelos dela. Foi quando você parou de pintar só para me dar um beijo no meio do trabalho, na frente da dona Regina e tudo. Ele riu baixinho. Não consegui resistir. Você estava tão concentrada, tão bonita, que tive que beijar. A confiança entre eles se aprofundou quando Davi decidiu contar para Lorena todos os detalhes dolorosos de sua separação e falência. Quero que você saiba de tudo sobre mim, ele disse numa noite em que estavam deitados no escuro, apenas conversando. Sobre os erros que cometi, sobre como fui ingênuo, sobre como me deixei enganar. Lorena ouviu atentamente cada palavra, segurando firme a mão dele durante os momentos mais difíceis do relato. Você sabe o que isso me ensina sobre você? Ela disse quando ele terminou. Que você é um homem de coração puro que acredita nas pessoas que ama de verdade. Se sua ex-esposa te enganou, o problema é dela, não seu. E eu tenho sorte porque agora posso ter esse coração todo para mim. As palavras de Lorena curaram feridas que Davi nem sabia que ainda estavam abertas. Como você consegue sempre encontrar o lado bom de tudo? Ele perguntou emocionado. Porque quando amamos alguém de verdade, só conseguimos ver o que há de melhor nessa pessoa. Ela respondeu selando as palavras com um beijo terno e apaixonado. O crescimento da empresa trouxe novas oportunidades e desafios. Eles receberam o primeiro pedido para reformar uma casa inteira. Um projeto que renderia R$ 15.000 e levaria quase 2 meses para ser concluído. É nossa grande chance, Davi disse, analisando a proposta. Mas vai exigir muito de nós. Teremos que trabalhar 6 dias por semana, contratar um ajudante, comprar equipamentos melhores. Lorena não hesitou nem um segundo. Vamos aceitar. Confio em você. Confio em nós. Se há um casal no mundo capaz de fazer isso dar certo, somos nós. A decisão de aceitar aquele projeto maior marcou uma nova fase na vida dos dois. Eles estavam prontos para dar o próximo passo, não apenas nos negócios, mas também no relacionamento. Durante uma caminhada romântica no final de semana, Davi parou repentinamente e pegou as mãos de Lorena. Tenho uma coisa importante para te falar, ele disse, olhando profundamente nos olhos dela. O que é, meu amor? Acho que chegou a hora de pensarmos em algo mais sério entre nós. Em oficializar nosso amor de uma forma que o mundo todo saiba que somos um para o outro. O coração de Lorena disparou ao entender aonde ele queria chegar. O futuro que vinham construindo juntos estava prestes a ganhar um novo capítulo ainda mais bonito. A reforma da casa inteira foi o projeto que transformou definitivamente a Costa e Silva Reformas numa empresa consolidada. Durante 2 meses intensos, Davi e Lorena trabalharam como nunca, coordenando equipes, gerenciando materiais e superando desafios que testaram não apenas suas habilidades profissionais, mas também a solidez do relacionamento. Vocês são incríveis juntos, comentou Dona Helena, a proprietária da casa, no dia da entrega final. Nunca vi um casal trabalhar em tanta harmonia. É como se fossem uma pessoa só com 4 braços. O resultado final superou todas as expectativas. A casa havia sido completamente transformada, e o trabalho impecável de Davi, combinado com o atendimento carinhoso de Lorena, conquistaram não apenas a cliente, mas também geraram 5 novos contratos através de indicações. Quando receberam os R$ 15.000 do pagamento, eles se abraçaram no meio da sala vazia, emocionados com a conquista. Conseguimos, meu amor, Lorena sussurrou no ouvido dele. Somos oficialmente donos de uma empresa de sucesso. Davi a pegou no colo e girou com ela, os dois rindo de felicidade pura. Conseguimos porque somos uma equipe perfeita, em tudo. Com a situação financeira estabilizada e um futuro promissor pela frente, Davi começou a planejar algo que vinha amadurecendo em sua mente há semanas. Ele queria pedir Lorena em casamento, mas não de qualquer jeito. Queria fazer algo especial, que marcasse para sempre aquele momento nas vidas dos dois. Durante uma semana, ele planejou secretamente cada detalhe, contando com a ajuda discreta de Dona Marta, a primeira cliente deles,
que havia se tornado uma espécie de avó postiça para o casal. Quero que seja algo simples, mas emocionante, Davi explicou para a senhora. Algo que mostre para ela o quanto nossa história é especial. Dona Marta, com seus 70 anos de experiência e coração romântico, ajudou Davi a organizar uma surpresa que deixaria Lorena sem palavras. Essa menina merece toda a felicidade do mundo, ela disse, com os olhos brilhando de emoção. E você também, meu filho. Vocês dois são um presente de Deus, um para o outro. Numa sexta-feira à noite, depois de mais um dia produtivo de trabalho, Davi disse que tinha uma surpresa especial para comemorar o sucesso da empresa. Vamos jantar fora hoje, ele anunciou, com um sorriso misterioso que despertou a curiosidade de Lorena. Mas nada muito caro, viu? Temos que economizar para investir na empresa. Ela brincou sem imaginar o que o esperava. Davi a levou até a casa de Dona Marta, que havia se oferecido para ceder seu quintal para o pedido. Quando chegaram lá, Lorena ficou sem fala com o que viu. O jardim estava decorado com centenas de pequenas luzes de Natal. Havia uma mesa para dois no centro, com velas acesas e flores simples mas bonitas. Davi, o que é tudo isso? Ela perguntou emocionada com o cuidado que ele havia tido em preparar aquela surpresa. É nossa história sendo celebrada, ele respondeu, puxando a cadeira para ela se sentar. Lembra que foi aqui na casa da Dona Marta que trabalhamos juntos pela primeira vez? Foi aqui que tudo começou de verdade entre nós. Durante o jantar, preparado carinhosamente por Dona Marta com os pratos favoritos dos dois, Davi relembrou cada momento especial que haviam vivido juntos. Lembra do primeiro dia que você me levou para sua casa? Ele perguntou, segurando a mão dela por cima da mesa. Eu estava perdido, sem esperança, e você me ofereceu não apenas um banho e roupas limpas, mas uma chance de recomeçar. Você me devolveu minha dignidade e minha fé no futuro. Lorena sentia os olhos marejando de emoção ao ouvir aquelas palavras. E você me mostrou que eu era capaz de muito mais do que imaginava. Me ensinou a ser corajosa, a acreditar em sonhos grandes. Quando terminaram a sobremesa, Davi se levantou e estendeu a mão para ela. Vem comigo, quero te mostrar mais uma coisa. Ele a conduziu até o canteiro, onde haviam plantado flores juntos durante a primeira reforma, e foi lá, no lugar que simbolizava o crescimento do amor dos dois, que ele se ajoelhou diante dela. Lorena, meu amor da minha vida, Davi começou, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Há 6 meses, quando você apareceu na minha esquina pela primeira vez, eu era apenas um homem quebrado, que havia perdido a fé na humanidade. Você não apenas me alimentou o corpo, mas alimentou minha alma com sua bondade. Trabalhar ao seu lado, construir nossos sonhos juntos, dividir cada dia com você me fez entender o verdadeiro significado do amor. Lorena estava chorando de emoção, as mãos tremendo enquanto observava o homem que amava ajoelhado diante dela. Você quer se casar comigo? Quer continuar sendo minha sócia na vida e nos negócios? Quer construir uma família comigo e envelhecer ao meu lado? Quando abriu a caixa, revelou um anel simples, mas bonito, uma aliança de ouro branco com um pequeno diamante que brilhava sob a luz das velas. Sim, Lorena exclamou antes mesmo dele terminar de falar. Sim, 1000 vezes sim. Eu te amo tanto, Davi. Quando ele deslizou o anel no dedo dela e se levantou para beijá-la, Dona Marta apareceu no jardim, chorando de emoção e batendo palmas. Que lindo, meus filhos! Que momento mais lindo! Ela exclamou, enxugando as lágrimas com o avental. Vocês merecem toda a felicidade do mundo. O beijo que Davi e Lorena compartilharam naquele momento foi diferente de todos os outros. Era um beijo de promessa, de compromisso, de amor eterno. Agora somos noivos oficialmente, Davi sussurrou no ouvido dela. E vamos ter o casamento mais bonito de Blumenau. Lorena riu entre as lágrimas de felicidade. Não precisa ser o mais bonito, meu amor. Só precisa ser nosso. Naquela noite, eles voltaram para casa como noivos, planejando não apenas o futuro da empresa, mas o futuro da família que estavam prestes a formar. A menina que havia sido demitida injustamente alguns meses atrás, agora estava noiva do homem dos seus sonhos,
E juntos, eles haviam provado que o amor verdadeiro e o trabalho honesto podem superar qualquer adversidade. Mal posso esperar para ser sua esposa, Lorena disse antes de dormirem, admirando o anel no dedo. E eu mal posso esperar para chamá-la de minha esposa, Davi respondeu, beijando a testa dela com todo o amor do mundo. O casamento aconteceu 3 meses depois, numa cerimônia simples, mas emocionante, na igreja do bairro onde moravam. Lorena usou um vestido branco modesto que havia comprado numa loja do centro, e Davi vestiu o único terno que possuía, mas ambos estavam radiantes de felicidade. A lista de convidados era pequena, mas significativa. Dona Marta, que se tornara como uma avó para os dois, alguns vizinhos que acompanharam a trajetória do casal, os primeiros clientes que se transformaram em amigos e o padre João, que ficou emocionado ao celebrar a união de duas pessoas que claramente se amavam de verdade. Raramente vejo um amor tão puro e sincero como o de vocês, ele disse durante a cerimônia. Que Deus abençoe essa união e permita que vocês continuem construindo juntos uma vida cheia de amor e prosperidade. Quando trocaram as alianças, tanto Davi quanto Lorena choraram de emoção, lembrando-se de todo o caminho percorrido até chegarem àquele momento mágico. Com esta aliança eu te declaro minha esposa, Davi disse, sua voz embargada, e prometo te amar e cuidar de você para sempre. Eu prometo ser sua companheira em todas as aventuras que a vida nos trouxer, Lorena respondeu, selando a promessa com um beijo que arrancou aplausos emocionados de todos os presentes. A lua de mel foi passada em casa mesmo, já que eles haviam decidido investir todo o dinheiro disponível na expansão da empresa. Mas aqueles 3 dias foram mágicos do mesmo jeito. Eles desligaram os telefones, trancaram-se no apartamento e se dedicaram exclusivamente a curtir os primeiros dias como marido e mulher. Sabe qual é a melhor parte de ser casada com você? Lorena perguntou numa dessas manhãs preguiçosas, deitada no peito de Davi enquanto tomavam café na cama. Me diz, ele respondeu, acariciando os cabelos dela. É saber que todos os dias eu vou acordar ao lado do meu melhor amigo, do meu sócio e do amor da minha vida. Tudo na mesma pessoa. Davi sorriu e a beijou na testa. E para mim, a melhor parte é saber que encontrei minha alma gêmea, a pessoa que me completa em tudo. Quando voltaram ao trabalho na segunda-feira seguinte, já como um casal oficialmente casado, sentiram que havia algo diferente no ar, uma sensação de completude, de família formada, que dava ainda mais energia para construírem juntos o futuro com que sempre sonharam. 6 meses após o casamento, a Costa e Silva Reformas havia se tornado uma das empresas de reformas mais procuradas de Blumenau. Eles já tinham uma agenda lotada para os próximos 2 meses, uma equipe fixa de 3 funcionários, e haviam alugado um pequeno escritório para atender melhor os clientes. Lembra quando começamos com R$ 3.800? Davi comentou enquanto analisavam o balanço mensal da empresa. Agora estamos faturando mais de R$ 20.000 por mês. É impressionante o que conseguimos construir juntos. Lorena sorriu, orgulhosa do que haviam conquistado. E o mais incrível é que ainda amamos trabalhar juntos todos os dias. Muitos casais não conseguem misturar negócios com casamento, mas para nós funciona perfeitamente. Era verdade. Eles haviam encontrado o equilíbrio ideal entre vida profissional e pessoal, sempre se apoiando e se complementando nas decisões importantes. O sonho agora era expandir para outras cidades da região, e eles já estavam estudando a possibilidade de abrir uma filial em Florianópolis. Foi durante os preparativos para essa expansão que Lorena começou a sentir alguns sintomas estranhos. Enjoos matinais, muito sono e uma sensibilidade diferente a certos cheiros que antes não a incomodavam. No início, ela achou que era estresse pelo excesso de trabalho, mas quando a menstruação atrasou 2 semanas, uma suspeita começou a formar em sua mente. Davi, acho que preciso fazer um exame, ela disse numa manhã, depois de vomitar pela 3ª vez na semana. Que tipo de exame? Ele perguntou preocupado. Você não está se sentindo bem há alguns dias.
Lorena respirou fundo antes de dizer as palavras que mudaram tudo. Acho que estou grávida. O rosto de Davi se iluminou numa mistura de surpresa, alegria e emoção. Sério? Você acha mesmo que pode estar grávida? Ela assentiu, os olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Todos os sintomas batem. Enjoo, sono, atraso na menstruação. Preciso confirmar, mas meu coração já está dizendo que sim. Davi a envolveu num abraço apertado, girando com ela pela cozinha. Meu Deus, Lorena, vamos ser pais, vamos ter nossa família. O teste de farmácia confirmou o que o coração de Lorena já sabia. Ela estava grávida de 6 semanas. Quando mostrou o resultado positivo para Davi, ele chorou de emoção como ela nunca havia visto antes. Não acredito que isso está acontecendo, ele disse, segurando o teste com as mãos trêmulas. 1 ano atrás eu era um mendigo sem esperança, e agora estou casado com a mulher mais incrível do mundo. Temos uma empresa próspera e vamos ter um filho. Como a vida pode mudar tão completamente? Lorena estava igualmente emocionada. É porque merecemos essa felicidade, meu amor. Passamos por tantas dificuldades, mostramos que sabemos valorizar as coisas boas quando elas chegam. Eles passaram o resto da noite fazendo planos para o bebê, pensando em nomes, imaginando como seria ensinar os primeiros passos, como seria ver o filho crescer na empresa que construíram juntos. Nosso filho vai crescer vendo o exemplo de 2 pais que se amam de verdade e que construíram tudo o que têm com trabalho honesto. Davi disse, a mão na barriga ainda pequena de Lorena. Que exemplo melhor podemos dar que esse? Naquela noite, eles dormiram abraçados, sonhando com o futuro ainda mais bonito que os esperava, sabendo que em breve seriam não apenas marido e mulher, sócios e melhores amigos, mas também pai e mãe da criança que estava chegando para completar a família perfeita que haviam formado. A gravidez de Lorena estava no 5º mês quando algo inesperado aconteceu. Num sábado pela manhã, enquanto eles organizavam o escritório da empresa para receber um cliente importante na segunda-feira, a campainha tocou insistentemente. Davi foi atender, e quando abriu a porta, ficou paralisado ao ver quem estava do outro lado. Samantha, sua ex-esposa, estava parada ali, vestida elegantemente e com um sorriso calculado no rosto. Atrás dela, Roberto Silva, seu ex-sócio e ex-melhor amigo, observava a cena com ar de superioridade. Olá, Davi, Samantha disse com a voz doce que ele conhecia tão bem. Esperamos não estar incomodando. Por alguns segundos, Davi ficou sem reação, como se estivesse vendo fantasmas do passado. Então, Lorena apareceu atrás dele, com a barriga já bem evidente, e a situação ficou ainda mais tensa. Quem são essas pessoas, meu amor? Ela perguntou, percebendo imediatamente pela expressão no rosto do marido que algo muito sério estava acontecendo. Lorena, essa é Samantha, minha ex-esposa. Davi conseguiu dizer, sua voz saindo mais dura do que pretendia. E esse é Roberto, meu ex-sócio. O clima ficou gelado instantaneamente. Então essa é sua nova esposa, Samantha disse, olhando Lorena de cima a baixo com um desdém mal disfarçado. Que interessante. E pelo que vejo, vocês vão ter um bebê. Que fofo. O tom sarcástico na voz dela fez o sangue de Davi ferver. Mas Lorena, mesmo grávida, se posicionou firmemente ao lado do marido. Sim, somos casados e esperamos nosso primeiro filho, ela respondeu com dignidade. E vocês vieram aqui para quê exatamente? Roberto deu um passo à frente, exibindo um sorriso presunçoso. Viemos falar de negócios, Davi. Soubemos que você montou uma pequena empresa de reformas aqui em Blumenau. Nada mal para alguém que perdeu tudo, não acha? A provocação era clara, mas Davi manteve a calma. Se vocês vieram aqui para me humilhar, podem ir embora. Não tenho nada para falar com vocês. Samantha riu, um som frio que trouxe memórias dolorosas para Davi. Relaxa, querido. Na verdade, viemos fazer uma proposta que pode mudar a vida de vocês. Ela olhou novamente para Lorena. Especialmente agora que vocês vão ter um bebê para sustentar. Que tipo de proposta? Lorena perguntou instintivamente desconfiada. Ela podia sentir que aquelas pessoas não estavam ali com boas intenções.
Roberto tirou alguns papéis da pasta que carregava. A construtora está precisando de uma empresa terceirizada para fazer pequenos reparos e acabamentos. Estamos oferecendo um contrato de exclusividade para a Costa e Silva Reformas. R$ 10.000 por mês garantidos pelos próximos 2 anos. A oferta parecia boa demais para ser verdade, e Davi imediatamente desconfiou. Em troca de quê? Ele perguntou, cruzando os braços. Porque vocês dois nunca fizeram nada de graça na vida. Samantha sorriu maliciosamente. Em troca de você assinar estes documentos, reconhecendo que nossa separação e divisão de bens foi justa e legal, e também um termo de confidencialidade onde você se compromete a nunca falar publicamente sobre o que aconteceu entre nós. A verdadeira intenção ficou clara imediatamente. Eles queriam comprar o silêncio de Davi, provavelmente porque a construtora estava sendo investigada por irregularidades e eles temiam que ele pudesse testemunhar contra eles. Vocês realmente acham que eu venderia minha dignidade por dinheiro? Davi perguntou, sua voz tremendo de indignação. Depois de tudo que me fizeram, acham que eu assinaria um papel dizendo que foi tudo legal? Lorena segurou firme o braço do marido, sentindo a tensão que emanava dele. Roberto deu de ombros. Olha, Davi, isso é apenas business. Vocês têm uma empresinha pequena, um bebê a caminho, despesas que vão aumentar. 10 mil por mês é muito dinheiro para vocês. Seria inteligência aceitar. A condescendência no tom dele fez Lorena perder a paciência. Nós não precisamos do dinheiro sujo de vocês, ela disse, dando um passo à frente. Meu marido construiu uma empresa honesta, com trabalho duro e dedicação. Não precisamos de esmola de quem o roubou. Samantha riu novamente. Que dramática! Vocês realmente pensam que essa empresinha de reformas vai sustentá-los para sempre? Que ingenuidade! Ela se aproximou mais de Davi. Você sempre foi sonhador demais, Davi. Por isso foi tão fácil tirar tudo de você. A provocação foi a gota d'água. Davi deu um passo à frente, olhando diretamente nos olhos de Samantha. Você sabe qual é a diferença entre você e a Lorena? Ele perguntou, sua voz firme e cheia de convicção. Você só consegue ver o valor das coisas em dinheiro. Lorena me ensinou que o verdadeiro valor está no amor, na honestidade, no trabalho duro. Quando eu tinha milhões, você estava comigo pelo dinheiro. Quando eu perdi tudo, Lorena ficou comigo por amor. Ele segurou a mão de Lorena firmemente. Nossa empresa pode ser pequena, comparada à sua construtora, mas foi construída com honestidade. Nosso casamento pode parecer simples para vocês, mas é baseado no amor verdadeiro. E nosso filho vai crescer vendo o exemplo de pais que se amam de verdade e que construíram tudo o que têm com dignidade. Roberto e Samantha trocaram olhares desconfortáveis, percebendo que não conseguiriam o que vieram buscar. Essa é a sua resposta final? Roberto perguntou. Vão recusar R$ 24.000 anuais por orgulho? Lorena foi quem respondeu, com uma dignidade que impressionou até mesmo Samantha. Não é orgulho, é caráter, algo que vocês claramente não conhecem. Muito bem, Samantha disse, guardando os papéis. Mas não venham nos procurar quando essa empresa de fundo de quintal falir e vocês não conseguirem sustentar essa criança. Davi sorriu pela primeira vez desde que eles chegaram. Não se preocupem conosco. Estamos muito bem, obrigado. E vão ficar ainda melhor porque agora sei que o que construí com Lorena é infinitamente mais valioso que tudo que perdi com vocês. Quando eles finalmente foram embora, Davi fechou a porta e se encostou nela, exausto emocionalmente. Lorena o envolveu nos braços, acariciando suas costas. Estou orgulhosa de você, meu amor. Você mostrou uma força e uma dignidade que me deixaram ainda mais apaixonada por você. Davi a beijou com intensidade. E eu estou orgulhoso de ter uma esposa que não se intimidou diante deles. Você foi incrível, Lorena. Naquela noite, eles celebraram não apenas por terem resistido à tentação do dinheiro fácil, mas por terem provado para si mesmos que o amor que construíram era realmente sólido e inabalável. Nosso filho vai se orgulhar dos pais que tem, Lorena disse, a mão na barriga. Vai crescer sabendo que sempre escolhemos o caminho certo, mesmo quando era o mais difícil.
2 meses após a visita indesejada de Samantha e Roberto, nasceu a pequena Sofia Costa, uma menina de olhos castanhos como os do pai e sorriso doce como o da mãe. O parto foi tranquilo, e quando Davi segurou a filha nos braços pela primeira vez, ele chorou de emoção como nunca havia chorado antes. Ela é perfeita, Lorena, ele sussurrou, olhando maravilhado para o rostinho delicado da bebê. É igualzinha a você, mas com meus olhos. Lorena, mesmo cansada do parto, sorria radiante ao ver o marido segurando a filha com tanto cuidado e amor. Agora nossa família está completa, ela disse, estendendo os braços para receber Sofia de volta. Nossa princesinha. Os primeiros meses com o bebê foram desafiadores, mas maravilhosos. Davi se revelou um pai dedicadíssimo, acordando de madrugada para ajudar com as mamadas, trocando fraldas com a mesma precisão que usava no trabalho e passando horas conversando com Sofia, como se ela entendesse cada palavra. Você é papai coruja demais. Lorena brincava quando o encontrava cantando cantigas de ninar para a filha. Ela vai ficar mimada. Davi sorria e respondia. Tenho 28 anos de amor represado para dar para ela. Deixa eu mimar minha princesa. A chegada de Sofia trouxe uma reorganização natural na vida do casal. Lorena tirou 3 meses de licença dos trabalhos mais pesados da empresa, dedicando-se integralmente à filha, enquanto Davi assumiu temporariamente a maior parte das atividades de campo. Mesmo assim, ela continuava cuidando da parte administrativa e do atendimento aos clientes, agora com Sofia sempre no colo ou dormindo num berço improvisado no escritório. Nossos clientes adoram a Sofia. Lorena comentou depois que Dona Helena, uma cliente antiga, passou 1 hora brincando com a bebê durante uma reunião. Dizem que ela traz sorte para a empresa. Era verdade. A Costa e Silva Reformas continuava prosperando e a presença da pequena Sofia nos ambientes de trabalho criava uma atmosfera familiar que os clientes adoravam. É porque você é nossa mascotinha da sorte, não é, meu amor? Davi falava para a filha, fazendo caretas que a deixavam sorrindo. A paternidade havia despertado nele uma ternura que Lorena achava ainda mais apaixonante. Quando Sofia completou 6 meses, Davi e Lorena tomaram uma decisão importante. Era hora de expandir definitivamente a empresa e também de pensar num espaço maior para a família. Eles encontraram uma casa pequena, mas aconchegante num bairro tranquilo de Blumenau, com 3 quartos, quintal e espaço suficiente para Sofia crescer. É perfeita para nós, Lorena disse quando visitaram a casa pela primeira vez, imaginando Sofia dando os primeiros passos naquele quintal. E tem espaço para mais bebês no futuro, Davi acrescentou com um sorriso malicioso, fazendo Lorena corar. Calma, cavalo, a Sofia ainda nem engatinha direito e você já quer outro filho? Ela riu, mas no fundo ficou feliz ao saber que Davi sonhava em ter mais filhos com ela. A mudança para a casa nova marcou uma nova fase de prosperidade para a família. A empresa agora tinha 8 funcionários fixos, uma agenda lotada para os próximos 4 meses, e eles estavam finalmente prontos para abrir a filial em Florianópolis. Lembra quando começamos com R$ 3.800? Davi comentou enquanto organizavam o novo escritório em casa. Agora estamos faturando R$ 150 mil por mês. É surreal. A vida em família trouxe momentos de pura felicidade que nenhum dos dois havia imaginado ser possível. As manhãs começavam com Sofia acordando os pais com seus sorrisos e balbucios, seguidas de café da manhã, em família na cozinha ensolarada da casa nova. Davi havia criado o hábito de conversar com a filha durante o café, contando os planos do dia, como se ela fosse sua assistente pessoal. Hoje papai e mamãe vão pintar uma casa bem bonita, Sofia. E você vai ficar com a vovó Marta, ele dizia, enquanto ela respondia com sorrisos e gestos animados. Lorena observava essas cenas com o coração transbordando de amor. Você é o pai que eu sempre sonhei que nossos filhos tivessem, ela disse numa dessas manhãs. Dedicado, carinhoso, presente, Sofia é uma menina de sorte. As tardes em família se tornaram sagradas. Mesmo com a empresa crescendo, eles fizeram questão de reservar algumas horas todos os dias exclusivamente para Sofia, brincando no quintal, lendo histórias infantis
ou simplesmente curtindo os primeiros desenvolvimentos da filha. Quando Sofia completou 1 ano, eles organizaram uma festa pequena, mas emocionante, no quintal de casa. Dona Marta, que se tornara a avó postiça oficial da família, ajudou com a decoração e o bolo. Alguns clientes queridos e funcionários da empresa também foram convidados. É incrível como nossa vida mudou, Lorena refletiu, enquanto observava Davi ajudando Sofia a dar os primeiros passinhos no gramado, com todos aplaudindo e incentivando. Há 2 anos você estava morando na rua e eu tinha acabado de ser demitida. Hoje temos uma empresa próspera, uma família linda, uma casa própria. Davi se aproximou dela, ainda segurando Sofia no colo. E o mais importante de tudo, temos um amor que cresceu junto com nossos sonhos. Muitos casais se separam quando a vida muda muito, mas nós ficamos ainda mais unidos. Lorena beijou o marido e a filha, sentindo-se a mulher mais sortuda do mundo. É porque construímos tudo isso juntos, com muito amor e trabalho honesto. Sofia vai crescer vendo que é possível realizar qualquer sonho quando se tem amor verdadeiro e determinação. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora e Sofia estava dormindo em seu berço, Davi e Lorena se sentaram no quintal olhando as estrelas. Sabe o que estou pensando? Ele perguntou, envolvendo-a com o braço. Estou pensando que nossa história está apenas começando. Temos uma empresa para expandir, mais filhos para criar uma vida inteira de amor pela frente. Lorena sorriu, aninhando-se no peito dele. E eu não posso esperar para viver cada momento dessa vida ao seu lado. 3 anos se passaram desde aquele dia fatídico, quando Lorena foi demitida injustamente e encontrou Davi chorando embaixo da marquise. Agora, aos 28 anos, ela estava sentada no escritório da Costa e Silva Reformas, que havia se tornado uma das empresas de construção e reformas mais respeitadas de Santa Catarina. Pela janela, podia ver Davi no quintal da casa, brincando com Sofia, agora uma menina esperta de 2 anos e meio, e com o pequeno Gabriel, de apenas 8 meses, que nascera para completar ainda mais a felicidade da família. A empresa tinha 22 funcionários, 3 filiais em funcionamento e um faturamento mensal que superava os R$ 450 mil. Mas o que mais orgulhava Lorena não eram os números, e sim a forma como haviam construído tudo isso, com honestidade, trabalho duro e muito amor. Mãe, olha o que o papai me ensinou, Sofia gritou do quintal, mostrando como conseguia martelar um prego numa tábua de madeira, sempre sob a supervisão cuidadosa de Davi. Nossa filha vai ser engenheira. Lorena sorriu para si mesma. Ou pelo menos vai saber consertar qualquer coisa em casa. A transformação na vida dos dois havia sido tão completa que às vezes parecia um sonho. Davi, que 3 anos atrás dormia na rua e dependia da caridade alheia para comer, agora era um empresário respeitado na cidade, pai dedicado e marido apaixonado. Havia recuperado não apenas sua situação financeira, mas principalmente sua dignidade e sua fé nas pessoas. Você salvou minha vida, Lorena, ele costumava dizer. Mas na verdade nós salvamos um ao outro. Ela sempre respondia. Você me ensinou a ser corajosa, a acreditar em sonhos grandes, a lutar pelo que eu quero. A casa onde moravam agora era muito maior que o apartamento onde tudo começou. 4 quartos, escritório, quintal grande, onde as crianças podiam brincar, e uma sala espaçosa, onde recebiam os amigos nos fins de semana. Mas o que mais amavam na casa era a cozinha, onde ainda tomavam café juntos todas as manhãs, planejando o dia e conversando sobre os filhos, sobre a empresa, sobre os sonhos que ainda queriam realizar. Nunca vamos esquecer de onde viemos, Davi sempre dizia. E nunca vamos deixar de ajudar quem precisa como fomos ajudados. E era exatamente isso que faziam. A Costa e Silva Reformas havia criado um programa social onde, todo mês, reformavam gratuitamente a casa de uma família carente da cidade. Além disso, Davi e Lorena contratavam preferencialmente pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo não apenas emprego, mas treinamento e oportunidade de crescimento. É nossa forma de retribuir tudo de bom que recebemos,
Lorena explicava para os novos funcionários. Acreditamos que todo mundo merece uma segunda chance na vida, como nós tivemos. Dona Marta, agora com 74 anos, continuava sendo a avó postiça das crianças e frequentava a casa todos os domingos para o almoço em família. Vocês são a prova de que Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho na hora certa. Ela sempre dizia, vendo Sofia e Gabriel correrem pelo quintal. Foram feitos um para o outro desde o primeiro dia. Era verdade. Mesmo depois de 3 anos de casamento e todos os desafios da vida empresarial e familiar, Davi e Lorena continuavam se amando como no primeiro dia, trabalhando em perfeita harmonia e sonhando juntos com o futuro. A lição mais importante que haviam aprendido era que a verdadeira riqueza não se media em dinheiro, mas sim em amor, família, amizades verdadeiras e na capacidade de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Quando eu era milionário da primeira vez, Davi refletia numa dessas conversas noturnas no quintal. Eu pensava que o dinheiro era tudo, perdi tudo e descobri que não era nada sem amor verdadeiro. Agora que temos dinheiro novamente, mas construído com amor e trabalho honesto, sei que essa riqueza é diferente. É sólida, porque tem base na família, na honestidade, no cuidado um com o outro. Lorena concordava plenamente. O dinheiro que ganhamos agora tem muito mais valor porque sabemos o que é não ter nada. E sabemos que se perdermos tudo de novo, ainda teremos um ao outro, e isso já é mais que suficiente para recomeçar. As crianças cresciam vendo esse exemplo de amor verdadeiro, de trabalho honesto, de generosidade e humildade, e Davi e Lorena sabiam que estavam formando pessoas de caráter, que levariam esses valores para frente na vida. Olhando para trás, Lorena ainda se emocionava ao lembrar de tudo que haviam vivido juntos. A menina insegura que foi demitida injustamente e chorou na rua se transformara numa empresária confiante, esposa feliz e mãe realizada. O homem desesperado que vivia embaixo de uma marquise se tornara um pai dedicado, marido apaixonado e empresário respeitado. Sabe qual foi o momento que mudou tudo? Ela perguntou para Davi, numa noite em que celebravam mais um aniversário de casamento. Foi quando você me fez aquela proposta maluca de sermos sócios. Qualquer pessoa sensata diria que era loucura confiar em você. Davi sorriu, lembrando-se daquele momento. E sabe por que deu certo? Porque os dois estávamos dispostos a acreditar. Você acreditou em mim quando nem eu mesmo acreditava. E eu acreditei que merecia uma segunda chance. O amor verdadeiro é isso. 2 pessoas que acreditam uma na outra e lutam juntas pelos mesmos sonhos. Era exatamente isso que eles eram. Uma equipe perfeita na vida e nos negócios, que provara que com amor, trabalho e determinação é possível superar qualquer adversidade e construir uma vida verdadeiramente feliz. E assim, termina essa história incrível de amor, superação e realizações. Davi e Lorena nos ensinam que não importa quão difícil seja a nossa situação atual, sempre existe uma oportunidade de recomeçar quando encontramos pessoas que acreditam em nós. Nos mostram que o amor verdadeiro não tem a ver com dinheiro ou status social, mas sim com companheirismo, respeito e a disposição de construir sonhos juntos, e nos provam que quando unimos talento, trabalho honesto e muito amor, somos capazes de realizar qualquer coisa que sonharmos. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe um like aqui embaixo para que mais pessoas possam conhecer essa linda lição de vida. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história emocionante como essa. E nos comentários me conte, qual foi a parte da história que mais te emocionou? Você acredita que o amor verdadeiro pode mesmo mudar nossa vida completamente? Quero saber a opinião de cada um de vocês. Compartilhe essa história com alguém que precisa acreditar que dias melhores estão chegando. Porque às vezes uma história como essa é exatamente o que precisamos ouvir para não desistir dos nossos sonhos. Muito obrigada por terem ficado comigo até aqui e nos vemos na próxima história. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês com muito amor, saúde e realizações. Até a próxima.